No primeiro programa com o jornalista científico Ulisses Capozoli, nós conversamos sobre o interesse dele pela ciência. Como o jornalismo científico pode ajudar as pessoas a compreender e elaborar sua opinião sobre as coisas? E qual é a relação ideal entre a ciência e a sociedade? Agora, na segunda parte, vamos falar de religião, de astronomia e muito mais no De Cara com Feras, que começa agora. Ulisses, como você vê os conflitos entre ciência e religião? Essa ideia de que os cientistas assim, são céticos ou são religiosos, essa é uma informação que flutua muito complicada, né? Você tem um biólogo inglês que se chama Richard Dawkins, que resolveu fazer uma cruzada contra Deus. Isso eu acho que é mania de grandeza, né? Isso, em psicanálise, tem uma interpretação que é a mania de grandeza. A mania de grandeza é tamanha que o seu oponente não vai ser um humano qualquer, vai ser Deus. Você vai combater com Deus. Mania de grandeza, né? Os humanos precisam de uma experiência de transcendência. A religião pode permitir isso. Tem abusos na religião aos montes, mas nenhum de nós tem direito, nem o cientista, não sei o quê, de chegar e dizer para as pessoas, não, porque você acreditar em Deus é besteira. Cara, você nem sabe no que é que a pessoa acredita. Porque Deus é um conceito absolutamente vago. Cientistas notáveis, o Einstein foi um deles, era uma pessoa que tinha religiosidade. O Newton tinha religiosidade. Tem uma frase lindíssima do Newton. Ele diz, num certo momento na vida dele, as pessoas acham que eu sou uma pessoa genial, mas na verdade eu me sinto como uma criança catando pedrinhas na praia do grande oceano do desconhecido, sabe? Então, essa outra visão das coisas, visão muito maior das coisas, muito mais complexa. Isso exige das pessoas um raciocínio muito mais complexo, para você abrigar a ideia de uma divindade. A divindade não é uma coisa no sentido comum, é essa instância do grande desconhecido. Ulisses, você tem vários livros de astronomia. Eu gostaria de saber de onde surgiu esse seu interesse. Na verdade, de astronomia eu tenho um livro que se chama No Reino dos Astrônomos Cegos. É um livro que trata de radioastronomia. Só para elucidar, assim, radioastronomia é uma luz mais longa, né? É luz do mesmo jeito, mas é mais longa. A gente não enxerga, né? Em rádio você não enxerga. Você tem uma energia que chama espectro eletromagnético, que todos os corpos emitem, e que a luz, essa chamada luz branca, a luz visível, é uma delas. Essa luz branca permite que a gente enxergue uma frestinha estreitíssima do mundo, menor do que você está disposto a acreditar. Se a gente tivesse uma faixa de uns 4.000 quilômetros, a luz visível é um quadrinho desse tamanho assim. É uma frestinha que a gente enxerga o mundo, né? Por que a gente enxerga nisso? Porque o nosso Sol emite muito nessa janela, e o nosso olho é um detetor biológico adaptado ao nosso Sol. Então esse é o nosso detetor, a gente enxerga na luz visível, tá certo? Para a gente enxergar em rádio, como o comprimento de onda do rádio é maior, a gente a gente teria que ter um olhão tão grande que não tinha jeito, né? Ulisses, e falando em ciência moderna, existe uma possibilidade de viajar no tempo? A criação de uma máquina do tempo pode existir algum dia? Você pegou. Olha, essa questão de viagem no tempo é uma questão muito intrigante, muitíssimo intrigante. Essas coisas como viagem no tempo, nesse momento, teoricamente existem essas possibilidades, né? Teoricamente existem essas possibilidades, mas tecnicamente a gente não pode falar disso, né? A gente não pode falar disso porque exige quantidades brutais de energia. E a nossa disponibilidade de energia é muito pequena. A nossa disponibilidade de energia inclui queima de lenha. Assim, a matriz energética do planeta, se você chegasse do espaço e falasse assim, como esses terráqueos aqui conseguem energia? Entre outras coisas, queima madeira, lenha. Eu falo, não são atrasados demais. Não, é atrasado demais, né? É pouquinha energia, é uma coisa...
Para você fazer essas coisas, você tem que ter padrões energéticos que utilizem mais do que a energia do seu Sol. O Sol inteirinho, você sugue toda a energia do Sol. Existe parte da energia da galáxia. Sabe? São situações que estão lá nas fronteiras da física. Então, num futuro próximo, podemos esperar essa máquina? Teoricamente é possível. Não faz muito tempo que as pessoas achavam que se você viajasse a 100 km por hora, era impossível. Não, a velocidade máxima que a gente conheceu durante muito tempo é a velocidade do cavalo. E você vê que velocidade se desloca em torno da Terra. Essas naves que foram para a Lua, as Apollo, da série Apollo, viajaram a mais de 40 mil km por hora. Absolutamente impensável para o Júlio César. Bom, e é possível que o Sol realmente um dia se apague? O Sol vai acabar um determinado dia. Mas vai demorar tanto tempo. 5 bilhões de anos, né? 5 bilhões de anos, O Sol vai passar por vários estágios. Num certo momento ele vai se inflamar, não? Como uma estrela mais gigante. Depois ele vai explodir. Depois ele vai deixar parte desse material dele no espaço e vai se condensar numa estrelinha bem pequenininha, uma chamada anã branca, né? Você vê no céu, se você pegar um telescópio, você vê essas estruturas, não? São as nebulosas planetárias, são chamadas, né? Depois de muito tempo, o Sol vai continuar se resfriando, perdendo energia, vai continuar se colapsando. O destino do Sol é ser uma esfera gelada, escura, não? Esse destino das estrelas, como o Sol, o universo não teve idade suficiente para produzir ainda. Seguramente não tem estrelas escurecidas, o que é diferente, por exemplo, de estrelas de nêutrons. Essas são estrelas gigantescas, muitas vezes a massa do Sol. Uma estrela com a massa do Sol não teve tempo de ter essa evolução, ainda chegar a esse corpo gelado, vagando pelas vastidões da galáxia, do universo e tudo mais, né? A criação e destruição das coisas é parte do ciclo de vida. As pessoas morrem de medo de morrer. Morrem de medo de morrer. Mas talvez as pessoas devessem ter mais medo de nascer. Não, nascer, você chega no mundo no desconhecido. Você não sabe quem vai ser seu pai, você não sabe quem vai ser sua mãe. Talvez não saiba. O Platão diz que sim. O Platão diz que a gente sabe. O Platão diz que a gente não só sabe como faz um acordo com os deuses. Mas as pessoas morrem de medo de morrer. E deveriam devesse ter mais medo de nascer. E cada um de nós nasceu, mas nenhum de nós lembra, não? Você não tem lembrança assim do seu nascimento. Isso é um processo tão maravilhoso. Isso abre tantas possibilidades, que hoje são ortodoxias. Ulisses, o senhor acredita que existe vida em outro planeta? Eu creio que sim. Olha, até hoje a gente não achou vida em outros planetas. Marte, que é o planeta mais nosso vizinho aqui na esquina, não? No sistema solar, pertinho mesmo. A gente não encontrou forma de vida em Marte. Provavelmente existe forma de vida bem elementar em Marte, bactérias e coisas do tipo. Talvez até alguma coisa a mais. Não faz nenhum sentido a gente pensar um universo com a vastidão do nosso universo. E só a nossa espécie esteja aqui. Nós sejamos as únicas criaturas inteligentes. Eu não acredito que isso, de jeito nenhum, né? Não acredito, não. Mas, digamos, no sistema solar, por exemplo, só a Terra, né? Tem vida inteligente. A Terra tem uma localização bem específica em torno do Sol. O nosso Sol é um Sol de meia-idade, né? Meio como eu, assim, meia-idade. Não é muito temperamental, digamos, o Sol explode, mas não é uma coisa estabanada. A Terra está a uma certa distância do Sol, que é chamada zona de vida, que permite a água em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Isso é fundamental para o ciclo hidrológico, para chover, para a água correr, produzir. Isso é fundamental para a vida, abastecer a vida, não? Então, é possível que outras estrelas tenham que ter características um pouco parecidas com a nossa, para que a gente tenha a vida tal como a gente conhece. É claro que é possível você ter formas de vida muito diferentes. As criaturas oceânicas, as profundezas oceânicas que a gente tem descoberto mais recentemente são absolutamente bizarras, não? Absolutamente bizarras. É possível que tenha formas de vida que a gente, em estágio de evolução tão distante do nosso, que a gente sequer vai conseguir ter contato. É outra história, não? Mas achar que nós somos a única civilização no universo é uma coisa
É parte de um geocentrismo que a gente não resolveu ainda. Certamente sim. Bom, se as estrelas são restos de asteroides ou de cometas, podendo ser comparadas a um grão de arroz, por que se elas se colidirem com a Terra, o estrago poderá ser fatal? Ah, querida, então uma pequena... Você está falando de estrela cadente, né? Não, eu te explico. Estrela cadente é o nome popular para meteorito, né? O que é um meteorito? Eu vou te dizer uma explicaçãozinha rápida, quer ver? A gente tem 3 categorias de coisas: meteoroides, meteoritos e meteoros. Meteoroide é um objeto que está no espaço. Digamos, um pedaço de um cometa que se soltou do cometa, digamos, uma coisa do tamanho de uma bola de futebol, está no espaço, é um meteoroide. Se ele entrar na atmosfera da Terra, ele tem um atrito com a atmosfera, uma reação, e ele produz um meteoro, um rastro luminoso. Se ele sobreviver a esse choque com a atmosfera e um pedaço dele cair no chão do tamanho de um punho, ele é um meteorito, né? Então, quando você olha para o céu à noite, você vê esses riscos assim de várias cores, não? Essa diferença de cor reflete a composição química desses objetos, né? Então, você viu um meteoro e alguma coisa que sobrar dele cair na Terra, então é um meteorito. Você pode eventualmente ir lá coletar e falar: isso aqui veio do espaço, né? Os meteoros são popularmente chamados de estrelas cadentes, né? Mas isso é uma denominação popular. As estrelas cadentes, quase sempre, são coisas do tamanho de um grão de arroz. Quando ele é um pouquinho maior, assim, do tamanho de uma coisinha do tamanho de um grão, do tamanho de uma azeitona, ela normalmente faz um assovio, assim, sabe? Tem um sussurro no ar. Se estiver num lugar silencioso, assim, à noite, você ouve esse roçar do ar. Isso é parte de cometas, de asteroides e tudo mais, e que entra na órbita da Terra. A Terra gira em torno do Sol, essas coisas estão girando em torno do Sol, cruza, entra por gravidade. Então, essas são as estrelas cadentes, são coisinhas muito pequenas. Ulisses, para finalizarmos a nossa conversa, para que serve a ciência? Pois é, esse foi o título dessa conversa que eu fiz aqui hoje, né? É claro que é um título meio provocativo, que as pessoas podem olhar e falar: mas que pergunta desse cara, para que serve ciência? Porra, para que serve? Não, mas para que serve? Né? Existem muitas respostas possíveis para uma pergunta como essa. A minha resposta é que a ciência serve para diminuir o sofrimento humano. Um leitor um dia me mandou uma carta furiosa. Se ele pudesse me encontrar na feira, ele cortaria o meu pescoço, não? Mas é porque as pessoas também às vezes não entendem direito as coisas. O cara quer uma resposta linear. Por que a ciência serve para diminuir o sofrimento humano? Porque a ciência faz, entre outras coisas, um relato da origem do universo, da origem da vida. Ela te dá alguma coisa para amenizar uma situação que eu sempre chamei de orfandade cósmica. Nós somos órfãos cósmicos. Nós não temos ali o pai, nesse sentido, sabe, do pai paterno, do pai da família. Você chega lá e fala: pai, tenho dinheiro. Eu preciso não sei o que. Ele fala: tá aqui, meu filho, tá? Não beba, não faz isso, não sei o que, cuidado. Mas te dá. Isso é, inclusive, esse pai cósmico da religião. Você vê que a complexidade dessas coisas, a simbologia e tudo mais. Nós criamos Deus de alguma forma, porque nós temos essa orfandade cósmica, não? Claro que essa frase, a ciência serve para diminuir o sofrimento humano, tem um conteúdo poético. Então não é assim: mas que idiota que você é. A ciência serve para resolver o problema lá do milharal. Sim, amigo, mas isso diminui o seu sofrimento ou não? Você tem milho para você cozinhar, assar, enfim, não? Tratar do seu coelho e tudo mais, né? Uma série de outras coisas, né? Claro. Olha, Ulisses, nós do Ciência Web só temos a agradecer a você por essa nossa conversa, que passou muito conhecimento sobre a ciência e o que trabalha com ela. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a vocês profundamente. Eu acho que não é nem passar conhecimento. O que eu acho que posso fazer é partilhar com as pessoas, assim, com vocês, que são jovens, inclusive, um certo desassossego, assim. Todo o meu desejo e toda a minha coisa profissional, assim, eu trabalho com isso, né? E eu faço isso com o maior carinho. E partilhar desassossegos, assim, é fazer uma provocação para que você faça as suas próprias montagens, as suas próprias perguntas. Isso é parte do trabalho de um jornalista de ciência, eu acho. Muito obrigado, Ulisses.
e até o próximo De Cara com Feras.